Segundo grau da oração. Capítulo 14. No segundo grau de oração, o Senhor concede à alma sentir gostos mais particulares. Diz que são favores sobrenaturais. Convém observar. Já foi dito, o trabalho com que se rega esse jardim, a força de braços, tirando água do poço. Diremos agora o segundo modo de extrair, que o Senhor do jardim ordenou para que com indústria, por meio de um torno e de alcatruzes, o jardineiro consiga tirá-la em maior quantidade, com menos esforço, e possa descansar, sem estar continuamente trabalhando. Agora quero explicar, este modo de regar aplicado à oração que chamam de quietude. A alma começa aqui a recolher-se, e já atinge o sobrenatural, que por si mesma, de maneira alguma pode atingir, por mais diligências que faça. Verdade é, que parece ter se cansado algum tempo em manejar o torno, e encher os alcatruzes, trabalhando com o intelecto. A água, porém, já sobe mais, e assim se trabalha muito menos do que tirando-a do poço com baldes. Digo que a água está mais perto, porque a graça se dá mais claramente a conhecer a alma. Encolhem-se então, as faculdades dentro de si, para mais a seu gosto alegrarem-se com o contentamento que sentem. Contudo não ficam perdidas nem adormecidas. Só a vontade se ocupa, de maneira que sem saber como, torna-se cativa, dando apenas consentimento para que Deus a encarcere. Mas ela sabe perfeitamente ser escrava daquele a quem ama. Ó Jesus e Senhor meu, quanto nos vale aqui vosso amor, pois traz o nosso tão atado, que naquela hora não lhe deixa liberdade para amar senão a vós. As outras duas faculdades ajudam a vontade, para que se vá tornando capaz de fruir de tanto bem. Algumas vezes acontece atrapalharem muito, mesmo estando a vontade unida a Deus. Então o melhor é não fazer caso delas, e conservar-se à vontade na sua alegria e quietude. Se as quiser recolher, perder-se-á juntamente com elas. Essas duas faculdades, o intelecto e a memória, podem ser comparadas, nessas ocasiões, a umas pombas, que sem trabalho, não se contentam com a comida que lhes dá o dono do pombal, e vão buscar alimento por outras partes. Mas sentem-se tão mal, que voltam, e assim vão e vêm, na esperança de que a vontade reparta com elas o que desfruta. Se o Senhor quiser, lança-lhes migalhas e elas se detêm, se não tornam a voar. Pensam que prestam serviço à vontade e, é o contrário. A memória e a imaginação prejudicam querendo figurar e representar o que a vontade está sentindo. Guarde ela, pois, este aviso e se comporte com estas faculdades do modo como agora direi. Tudo o que aqui se passa é com grande consolo, e com tão pouco trabalho, que a oração não cansa, ainda que dure longo tempo. O intelecto age com muita suavidade, e tira muito mais água do que apanhava no poço. As lágrimas, concedidas por Deus, já vêm com alegria. Brotam naturalmente, sem esforço nosso. Esta água de grandes bens e graças, que o Senhor dá aqui, faz crescer as virtudes incomparavelmente mais que no estado precedente. A alma já se vai elevando acima de sua miséria, e recebendo alguma notícia das delícias da glória. Este conhecimento a faz progredir mais rapidamente, e também mais a aproxima da verdadeira virtude, de onde todas as virtudes procedem, que é Deus. Sua Majestade começa a dar-se a esta alma, e quer que sinta de que modo se lhe comunica. Chegando a este estado, ela vai logo perdendo a cobiça das coisas da terra, o que não é de admirar. Ela vê claramente, que aquele gosto não se adquire aqui nem por um só instante. Nem há riquezas, nem prestígio, nem honras, ou encantos que bastem para dar um vislumbre deste contentamento, porque é verdadeiro júbilo que sacia completamente. Quanto aos prazeres terrenos, pelo contrário, é raro entendermos onde está a satisfação, há sempre algum senão. Já nas alegrias do espírito, tudo é satisfação no tempo em que duram, o senão, vem depois, ao vermos que se acaba aquele bem, e que não o podemos recuperar, nem sabemos como. De pouco servirão penitências rigorosas, orações e tudo mais, se o Senhor o não quiser dar. Por sua grandeza, Deus quer dar a entender à alma que ela possui sua majestade tão perto de si, que já não tem necessidade de lhe enviar mensageiros. Basta falar-lhe e não muito alto, porque, estando tão perto, compreende um simples mover de lábios. Parecerá tolice dizer isto, pois sabemos que Deus está conosco sempre, e nos entende. Não há dúvida de que seja assim,
Mas este imperador e Senhor nosso deseja que saibamos que nos ouve na ocasião e que tenhamos consciência daquilo que sua presença produz em nós. Dá a conhecer que pretende agir na alma de modo particular, pela grande satisfação interior e exterior que lhe concede e pela diferença que há entre esta alegria, este contentamento e os prazeres da terra. Parece preencher o vazio que tínhamos no coração, devido a nossos pecados. É muito no íntimo que a alma frui esta satisfação, sem atinar por onde, nem como lhe veio. Muitas vezes, nem sabe o que há de fazer, querer ou pedir. Parece-lhe ter achado tudo junto e não sabe o que achou. Nem sei como explicar, porque seria necessário ter instrução para várias dessas coisas. Aqui caberia bem, com efeito, explicar em que consistem as graças gerais e as graças particulares, porque muitos o ignoram. Serviria para mostrar como, em relação a essa graça tão particular, o Senhor deseja que a alma veja com seus próprios olhos, como se costuma dizer. Seria ainda preciso ter ciência para muitas coisas que talvez estejam mal expressas. Mas, como este relato há de ser lido por pessoas que conhecerão os erros, sigo tranquilamente. Destas pessoas estou segura, tanto a respeito de doutrina, como de espiritualidade. Sei que, tendo-o em seu poder, saberão corrigir o que não estiver certo. Quisera dar a entender bem estes favores, porque são os primeiros. Quando o Senhor começa a conceder tais graças, a própria alma não as compreende, nem sabe o que há de fazer. Se Deus a leva pelo caminho do temor, como fez comigo, sofre muito, se não houver quem a entenda. Ao contrário, quando lhe dão um quadro fiel de seu estado, alegra-se vivamente, porque reconhece com clareza que vai por um caminho certo. É muito útil saber o que se deve fazer para progredir em qualquer um destes estados de oração. Sofri muito, e perdi bastante tempo, ignorando o modo de proceder. Sinto grande lástima das almas que se veem sozinhas neste ponto. Tenho lido muitos livros espirituais e vejo que nesta matéria, embora toquem no essencial, explicam bem pouco. Mesmo que explicassem muito, se a alma não for profundamente exercitada, terá que lutar bastante para compreender-se a si mesma. Bem quisera eu, que o Senhor me ajudasse a declarar os efeitos que tais coisas produzem na alma. Já começam a ser sobrenaturais. Por estes efeitos se conhece, na medida do possível aqui na terra, quando vem do Espírito de Deus. Sempre é bom andarmos com temor e cautela. Ainda que os favores provenham de Deus, alguma vez o demônio poderá transfigurar-se em anjo de luz. Isto não o entenderá a alma, se não estiver exercitada, e tão exercitada que para o entender, será necessário já ter chegado ao cume da oração. Neste trabalho, favorece-me pouco a escassez do tempo de que disponho, sendo preciso Sua Majestade fazê-lo por mim, pois tenho de andar com a comunidade, e dar conta de muitas ocupações, estando em casa recentemente fundada, como depois se verá. Assim é que escrevo com muitas interrupções, e pouco a pouco, ao passo que desejaria fazê-lo de outro modo. Mas quando o Senhor dá espírito, tudo se faz melhor, e com mais facilidade. É como quem tem um modelo diante de si, e está fazendo dele um debuxo. Se falta o espírito, não se acham mais os termos, ainda que se tenha tido por muitos anos exercício de oração. É como falar em árabe, a modo de dizer. Parece-me grande vantagem, encontrar-me atualmente, no grau de oração que examino, porque então vejo claramente, que não sou eu que falo, nem formo os conceitos com o intelecto, nem sei depois como acertei a dizer. Isto me ocorre frequentemente. Tornemos agora ao nosso jardim e vejamos como as suas árvores começam a abundar em seiva, para dar flores e depois frutos, e como os cravos e outras flores, estão prestes a desabrochar para aspergir seus perfumes. Alegra-me esta comparação. Muitas vezes, em meus princípios, e praza ao Senhor tenho eu agora começado a servir Sua Majestade. Digo, nos primeiros tempos do que narrarei daqui por diante sobre minha vida, causava-me grande satisfação considerar minha alma como um jardim e ver o Senhor passando nele. Suplicava-lhe que aumentasse o perfume das florezinhas de virtudes que começavam a querer brotar, de modo que fosse para sua glória. Pedia-lhe que as sustentasse. Nada queria para mim. Cortasse as que quisesse, certa de que tornariam a brotar mais viçosas. Falei em cortar, porque há tempos em que não resta quase vestígio deste jardim. Parece ter secado tudo, e não haver esperança de água para o sustentar.
Ninguém diria que jamais houve alguma virtude na alma. Passa-se muita aflição, porque o Senhor quer que o pobre jardineiro julgue perdido todo o esforço que teve para o cultivar e regar. Então, é o verdadeiro momento de cavar a terra para arrancar pela raiz as más ervas que ficaram, embora pequenas, e de conhecer que não há diligência que baste, quando nos tira a água da graça. Assim faremos pouco de nossa miséria e veremos que é menos que nada. Ganha-se aqui muita humildade e logo as flores tornam a crescer. Ó Senhor e bem meu! Não posso dizer isto sem lágrimas e grande regozijo de minha alma. Como quereis vós, Senhor, estar assim conosco? Estais no sacramento, onde com toda a verdade se crê que permaneceis, pois é de fé. Com muita propriedade, podemos fazer a comparação de que me servi. E se por nossa culpa não perdermos a vossa companhia, poderemos deleitar-nos convosco, e vós folgareis conosco, pois dizeis, que as vossas delícias consistem em estardes com os filhos dos homens. Provérbios 8, 31. Ó Senhor meu! Que é isto? Nunca ouvi estas palavras sem sentir grande consolo, ainda quando estava muito perdida. Será possível, Senhor, que tendo chegado a tal ponto, recebido de vós semelhantes graças e alegrias, e compreendido que vos folgais com ela, uma alma torne a vos ofender? E ainda esqueça tantos favores e tão grandes provas do amor, de que não se pode duvidar, pois tão claramente aparecem nos efeitos realizados em si mesma? Sim, há por certo, uma alma que assim procedeu, não uma vez senão muitas, e esta alma sou eu. Praz a vossa bondade, Senhor, seja eu só, a ingrata e a que tenha feito tão grande maldade, e tido tão excessiva perversidade. Ao menos de mim, vossa infinita bondade já tem tirado algum bem. Quanto maior foi a ignomínia, mais resplandeceu o grande benefício de vossas misericórdias. Com quanta razão eu as cantarei para sempre. Suplico-vos, Deus meu, assim seja, e que eu as cante sem fim, já que haveis tido por bem conceder-me graças tão imensas, das quais se admiram os que as veem. Muitas vezes, fico fora de mim, para melhor poder louvar-vos. Sem vós, Senhor meu, nada posso fazer, as flores desse jardim seriam arrancadas, e esta miserável terra voltaria a servir de monturo, como antes. Não o permitais, Senhor, nem queirais que se perca a alma, que com tantos sofrimentos, comprastes, e tantas vezes tornastes a resgatar, arrancando-a dos dentes do medonho dragão. Perdoe-me, vossa mercê apartar-me do assunto. Não estranhe que fale de mim mesma. Estas digressões, provêm da impressão causada na alma pelo que ela vai escrevendo. Às vezes, custa-me deixar de prorromper longamente em louvores a Deus, quando, à medida que vou escrevendo, se me representam muito que lhe devo. Creio que não desagradará isto a vossa mercê, porque ambos, ao que me parece, vossa mercê e eu, podemos entoar o mesmo cântico, embora de maneira diferente. Devo muito mais a Deus, tendo-me Ele perdoado mais, como vossa mercê bem sabe. Capítulo 15. Prossegue o mesmo assunto. Alguns avisos sobre o modo de proceder na oração de quietude. Muitas almas chegam a ter esta graça e poucas passam adiante. As coisas que aqui se apontam são muito necessárias e proveitosas. Voltemos agora ao nosso propósito. Tal quietude e recolhimento é coisa que a alma sente muito pela satisfação, e paz que nela se derrama, com grande contentamento, e sossego das faculdades e suavíssimo deleite. Como nunca foi além, parece-lhe que nada mais resta a fazer, e de bom grado diria com São Pedro, Mateus 17, 4, que sua morada fosse sempre ali. Não se atreve a se mexer nem se agitar, com temor de que lhe escape das mãos aquele bem. Por vezes, nem quisera respirar. A pobrezinha não percebe, que se de sua parte, não teve capacidade para trazer a si aquele bem, menos possibilidade terá para o conservar além do que aprouver ao Senhor. Já afirmei, que nesse primeiro recolhimento não se perdem as faculdades da alma. Esta se sente tão satisfeita com Deus, que estando à vontade unida a Ele, não perde a tranquilidade e o sossego durante seu contentamento. Embora o intelecto e a memória possam extraviar-se, pouco a pouco, a vontade torna a recolhê-los. A causa disto é que, embora não totalmente engolfada, a alma está de tal modo ocupada sem saber como, que por mais que as duas faculdades se esforcem, não lhe conseguem arrebatar o contentamento e a alegria. Sem trabalho algum, a vontade vai alimentando esta centelha do amor de Deus,
para que não se apague. Praz a Sua Majestade, conceder-me a graça de fazer compreendê-lo bem, porque há muitas almas que chegam a tal estado e poucas que passam adiante. De quem a culpa, não sei. Deus certamente não falta, pois se Sua Majestade lhes dá a graça de levá-las até este ponto, creio que não cessará de lhes fazer muitos outros favores, a menos que não ache correspondência. É extremamente necessário que, chegando aqui, a alma conheça a grande dignidade em que está, e a grande graça que recebeu do Senhor. Veja com quanta razão ela não deveria pertencer mais à terra. Pois, se não desmerecer, já parece que a divina bondade a faz cidadã do céu. Desventurada será se voltar atrás. Penso que iria sempre para baixo, como teria acontecido comigo, se a misericórdia do Senhor não me tivesse recuperado. Na maior parte será devido a culpas graves, a meu ver. Não é possível deixar tão grande bem, sem grande cegueira. As almas às quais Sua Majestade haja feito tão imenso benefício, elevando-as a essa graça, rogo, por amor do Senhor, que se conheçam e se tenham em muita conta, com humildade e santa presunção, para não retornarem aos manjares do Egito. E se por sua fraqueza, sua maldade ou seu natural mesquinho e miserável, caírem como eu, tragam sempre diante dos olhos o bem que perderam, e andem alarmadas e temerosas. Justo é que temam, pois se não tornarem à oração, irão de mal a pior. Verdadeiramente chamo eu, queda das almas que rejeitam o caminho por onde ganharam tanto bem. Falando a estas, já não lhes digo que não ofendam a Deus, nem caiam em pecados, embora seja muito razoável que deles se guarde, quem começou a receber tais favores. Mas, enfim, somos miseráveis. O que lhes recomendo com insistência é que não deixem a oração. Por este meio compreenderão seu estado, e alcançarão do Senhor arrependimento e fortaleza para se levantarem. Creiam que afastando-se da oração, ficarão, a meu ver, em perigo. Não sei se me explico bem, julgo por mim. A oração de quietude é, pois, uma centelhazinha do verdadeiro amor que o Senhor começa a acender na alma. Quer dar-lhe a compreender que coisa é esse feliz amor. Essa quietação, esse recolhimento, essa centelhazinha, é obra do Espírito de Deus, e não gosto produzido pelo demônio ou procurado por nós. A quem tem experiência, é impossível não compreender imediatamente, que se trata de algo que não podemos adquirir. Acontece, porém, que a nossa natureza é tão ávida de manjares saborosos, que tudo quer provar. Mas fica logo completamente fria, e por mais que queira atear o fogo para alcançar esse gosto, antes parece que deita água para o apagar. Quanto à centelhazinha posta por Deus, faz muito ruído, por pequenina que seja. Se a alma não a extingue por sua culpa, é a centelha que começa a atear o grande fogo, lançando labaredas do grande amor de Deus, que Sua Majestade faz lavrar nas almas perfeitas, como direi. Esta centelha é um sinal de garantia, que Deus dá à alma, de a ter escolhido para grandes coisas, se ela se dispuser a recebê-las. É dom especial, muito maior do que eu poderia dizer. Sinto grande lástima, porque, repito, conheço muitas almas que chegam até aqui. As que passam adiante são tão raras, que sinto vergonha de dizer. Não afirmo positivamente que sejam poucas, haverá muitas, pois não é debalde que Deus nos sustenta, mas digo o que tenho visto. Quisera com muita instância avisá-las de que procurem não esconder seu talento. O Senhor parece ter querido escolhê-las para proveito de muitas outras almas, especialmente nestes tempos em que os amigos de Deus precisam ser fortes para sustentar os fracos. Tenham-se em conta, de tais os que em si reconhecerem essa graça. Saibam corresponder ao Senhor, observando as injunções da boa amizade, que até o mundo exige dos seus. Se não for assim, repito, desconfiem e tenham medo de fazerem mal a si. Praz a Deus não o façam também aos outros. O que a alma há de fazer nos tempos desta quietude, não é mais do que saboreá-la com suavidade sem ruído. Chamo ruído, andar com o intelecto buscando muitas palavras e considerações para dar graças por este benefício, e amontoando pecados e faltas passadas, a fim de provar que não o merece. Todas essas lembranças aqui se agitam. O intelecto apresenta razões, a memória não sossega. Confesso que essas faculdades, às vezes me cansam. Tenho pouca memória, não consigo subjugá-la. A vontade, com paz e discrição,
entende que não é a força de braços, que se trata com Deus. As reflexões são grandes achas de lenha, que postas sem discernimento sobre essa centelha, só servem para apagá-la. Reconheça-o e diga com humildade: Senhor, que posso eu aqui? Que tem a ver a serva com o Senhor e a terra com o céu? Ou mesmo outras palavras de amor que brotam espontaneamente, com grande convicção da verdade que diz. Não faça caso do intelecto que é semelhante a um moinho sempre em atividade. Muitas vezes, a alma se verá neste repouso e união da vontade, mas com o intelecto bastante confuso. Não lhe queira dar parte do que saboreia nem trabalhe para o recolher. Mais vale abandoná-lo. Não vá, isto é, não ande à vontade em seu encalço. Fique desfrutando daquela graça, e conserve-se recolhida como sábia abelha. Com efeito, se nenhuma das abelhas entrasse na colmeia, e todas fossem à procura umas das outras, como poderiam fabricar o mel? Assim é que a alma perderá muito, se neste ponto não tiver cuidado. Especialmente se for do número de certas inteligências agudas, pondo-se a ordenar reflexões e buscar razões, achando belas palavras, e pensando ter feito alguma coisa. O que se pode aqui razoavelmente deduzir, é que não há motivo algum para que Deus nos faça tão grande graça, a não ser, unicamente, por sua bondade. Estando tão perto de sua majestade, havemos de pedir-lhe favores, rogar-lhe pela Igreja, pelos que se recomendaram a nós e pelas almas do purgatório. Não com ruído de palavras, senão com sentimento e desejo de que nos ouça. É oração que abrange muita coisa, alcançando mais do que o exercício assíduo do intelecto. A vontade faça despertar algumas considerações para avivar este amor. Vendo-se tão melhorada, produz afetos amorosos, propondo fazer tudo por aquele a quem tanto deve. Isto, como já disse, sem admitir ruído do intelecto, muito amigo de andar à cata de grandes raciocínios. Mas ajudam aqui umas palhinhas postas com humildade, e é menos que palha o que vem de nós servem para mais acender esse fogo, do que uma porção de lenha de razões muito doutas a nosso parecer, que o abafarão no espaço de um credo. Este aviso é bom para os teólogos que me mandaram escrever, pois, pela bondade de Deus, todos chegam aqui. Sem esta advertência, poderá acontecer que passem todo o tempo aplicando textos da Escritura. Ainda que as letras não deixem de ser de grande proveito antes, e depois desta oração, pouca necessidade há delas, ao que me parece, enquanto ela dura. Só serviria para entibiar a vontade porque, achegando-se à luz, o intelecto é de tal modo esclarecido que eu mesma, sendo quem sou, pareço outra pessoa. Apesar de não entender quase nada, do que rezo em latim, especialmente o saltério, tem-me acontecido nesta oração de quietude, compreender os versículos como se estivessem em nossa língua. E não só isto, mas alegrar-me ainda com o sentido encerrado nas palavras. Em relação aos teólogos, excetuo o caso de terem de pregar ou ensinar, porque então será justo que utilizem a ciência, em proveito de pobres ignorantes como eu. A caridade é grande coisa, assim como o zelo pelo aproveitamento das almas, contanto que se busque puramente a Deus. Convém, pois, que nestes tempos de quietude, mesmo os doutos descansem no seu repouso junto de Deus, pondo de lado as letras. Tempo virá em que o saber lhe será de muita utilidade para o serviço do Senhor e será tão precioso, que por tesouro algum quereriam ter deixado de estudar, no intuito único de servirem melhor a sua majestade. Ante a sabedoria infinita, todavia, vale mais, creiam-me, um pouco de exercício de humildade e apenas um ato desta virtude, do que toda a ciência do mundo. Aqui não cabe argumentar, mas conhecer com franqueza o que somos e com simplicidade apresentar-nos diante de Deus. Ele deseja que, em sua presença, a alma se faça pequenina e ignorante, como na verdade é. Sendo nós o que somos, Sua Majestade muito se humilha suportando-nos junto de si. À vontade, em paz, não ousa sequer levantar os olhos como o publicano. Sabe agradecer melhor que o intelecto dando voltas à retórica, usando belas palavras. Aqui não se há de deixar de toda a oração mental, nem algumas palavras, mesmo articuladas, se a alma o quiser ou conseguir dizê-las. Mas quando a quietude é profunda, mal se pode falar, a não ser com muito esforço. Sente-se, percebe-se, a meu parecer, quando este favor provém do Espírito de Deus ou quando é provocado por nós.
Neste último caso, havendo um começo de devoção Deus nos dá, se por nós mesmos quisermos passar a quietação da vontade, nenhum efeito produzirá. Tudo acabará depressa deixando-se cura. Se tal devoção vem do demônio, qualquer alma exercitada o entenderá, penso eu, porque produz inquietação, pouca humildade e pouca disposição para os efeitos próprios do Espírito de Deus. Não deixa luz no intelecto, nem firmeza na vontade. Pouco ou nenhum dano daí resulta, se a alma atribuir o deleite só a Deus, assim como a suavidade que ali sente, pondo nele seus pensamentos e desejos, como já recomendei. O inimigo nada ganha, antes o Senhor permitirá que perca muito, com a própria doçura que desperta na alma. Esta, julgando que é de Deus, será movida a ir muitas vezes à oração, pela avidez de o fruir. Se for humilde, e não curiosa, nem arrastada pelo interesse de satisfações mesmo espirituais, senão amiga de cruz, não fará caso do gosto originado pelo espírito maligno. Sendo todo mentira, o demônio, quando age, vendo que a alma se humilha com o gosto e a satisfação, não tornará muitas vezes, já sabe que sai perdendo. Se for Espírito de Deus, a alma o terá em grande apreço, porque se empenha em sair humilde de todas as graças e consolações da oração. Por esta razão, e por muitas outras, tratando do primeiro modo de orar, ou primeira água, avisei que era de grande importância, ao começarem a oração, as almas se desapegarem de todo gênero de satisfações, e entrarem neste caminho determinadas unicamente, a ajudarem Cristo a levar a cruz, como bons cavaleiros que sem remuneração, querem servir a seu rei, porque tem seguro o galardão. Tenhamos os olhos no verdadeiro, e perpétuo reino que pretendemos conquistar. É muito importante trazer isto sempre diante dos olhos, especialmente no princípio. Mais tarde, se conhece com toda evidência o pouco que duram todas as coisas, e que tudo é nada. Nenhuma conta se há de ter do descanso, é preciso esquecê-lo para poder viver, ao invés de se lembrar dele. Parecem muito rudimentares tais ponderações e na verdade o são. Os mais adiantados na perfeição, as teriam por afronta, e se envergonhariam pensando que deixam os bens deste mundo porque se hão de acabar. Se estes durassem para sempre, alegres os deixariam por Deus. Quanto mais perfeitos e duradouros fossem, tanto mais se alegrariam. O amor nestas almas já está amadurecido e é ele quem age, mas, para os que iniciam, é importantíssimo alimentar tais pensamentos. Não os tenham por mesquinhos, pois é grande bem o que se adquire por este meio, razão pela qual o recomendo tanto. Sei que servirá, e ajudará mesmo aos muito adiantados na oração, em certos momentos em que Deus os quer provar de tal modo, que parecem abandonados por Sua Majestade. Sim, pois como já disse, e quisera que nunca o esquecessem, nesta vida transitória a alma cresce, como costumamos dizer, e é grande verdade, porém, não há maneira dos corpos. Assim, um menino, depois que cresce e adquire pleno desenvolvimento, tornando-se homem, não diminui nem volta a ter corpo de criança. Com a alma, porém, o Senhor permite que se dê o contrário. Sei pelo que vi em mim, e não por outro modo. Com isso, certamente, Ele quer nos manter em humildade, para nosso grande bem e é para que não nos descuidemos enquanto vivermos neste desterro. Quem mais alto estiver, mais há de temer e menos fiar de si. Ocasiões há em que as próprias almas, cuja vontade já está submetida tão inteiramente à de Deus, a ponto, de para não incorrerem em imperfeição, se deixariam atormentar e afrontariam 1000 mortes, se veem assaltadas por tentações e perseguições. Para não ofenderem, estas almas têm necessidade de recorrer às primeiras armas da oração, tornando a pensar que tudo acaba, e que há céu e inferno e outras coisas semelhantes. Voltando agora ao que dizia, para uma alma livrar-se dos gostos e ardis provenientes do demônio é grande fundamento resolver-se desde o princípio, com determinação, a seguir o caminho da cruz, sem desejar consolações. O mesmo Senhor mostrou ser essa a estrada da perfeição, dizendo, toma a tua cruz e segue-me, Mateus 16, 24. Ele é nosso modelo. Quem, só para lhe dar gosto, segue seus conselhos, nada tem a temer. No aproveitamento, que virem em si, estas almas entenderão que as graças recebidas não procedem do demônio. Ainda que tornem a cair, levantam-se prontamente. Isto é um sinal que lhes fica, de que ali esteve o Senhor, além de outros que agora direi. Quando é Espírito de Deus não é preciso andar atrás de considerações para lucrar humildade e confusão.
O Senhor mesmo as dá, de maneira bem diferente da que podemos granjear com as nossas consideraçõezinhas. Estas nada valem em comparação com uma verdadeira humildade, acompanhada de luz, que aqui o Senhor ensina, causando tal confusão que a alma parece aniquilar-se. É coisa notória a compreensão que Deus dá, para que entendamos que por nós mesmos nenhum bem possuímos. Quanto maiores são as graças, maior é a compreensão. O Senhor infunde na alma grande desejo de progredir na oração, e de não a deixar por nenhum sofrimento que possa vir, faz que ela a tudo se ofereça, inspira-lhe segurança, com humildade e temor, de que se há de salvar. Livrando-a do temor servil, dá-lhe temor filial muito maior. A alma percebe que inicia um amor com Deus, sem interesse próprio algum. Deseja momentos de solidão para fruir mais desse bem. Enfim, para não me cansar, digo que é um princípio de todos os bens. Um abotoar das flores, as quais faltam quase nada para desabrochar. A alma vê-lo-á muito claramente. De nenhum modo poderá então convencer-se de que Deus não esteve com ela, até que voltando a se ver com faltas e imperfeições, tudo teme. E é bom que tema. Certas almas aproveitam mais com a crença inabalável de que foram favorecidas por Deus, do que com todos os temores que se lhes possam incutir. A que é naturalmente amorosa, e agradecida, mais se move a voltar a Deus, com a memória da graça que dele recebe, do que com a lembrança de todos os castigos do inferno. Ao menos com a minha, apesar de tão ruim, acontecia isto. Os sinais do bom espírito, se irão dizendo mais adiante, por isso, não os direi agora. Quanto trabalho me custou para tirar a limpo todos esses sinais. Creio, que com o favor de Deus, nisto atinarei um pouco. Além da experiência, que me tem feito aprender muito, o tenho sabido de vários teólogos doutos, e de pessoas de grande santidade, às quais é justo dar crédito. Mediante esses avisos, as almas que pela bondade do Senhor, chegarem até aqui, não passarão pelas aflições pelas quais eu passei.